Ótimo. Boa tarde, doutor Elton. Estamos ao vivo. Ok, boa tarde a todos. Agora eu aqui me organizar. Ok. Tá. Bom, boa tarde a todos. Eu parabenizo a todos que estão presentes em nome da doutora Andréa Tartucci, que é a presidente da 38ª subseção OAB Santo André. E, em nome de toda a diretoria, eu quero parabenizar os participantes, principalmente por estarem doando um pouco do seu tempo para trazer conhecimento, que estou para dizer que é uma das coisas mais importantes nesse momento em que nossa sociedade atravessa aí não só uma pandemia, mas um momento de reflexão profunda de quais valores, do que precisamos defender, do que realmente importa. E, nesse contexto, a OAB de Santo André e todas as OABs têm contribuído para a sociedade no intuito de fazer com que o conhecimento chegue. Nesse momento de necessidade de reflexão, né, temos nos esforçado para sermos parte da solução e não mais uma pedra do problema. Né? Neste contexto, então, eu parabenizo a todos por essa semana, que, aliás, tem que parabenizar mais uma vez a doutora Rosa Ramos, porque essa semana, né, do ambientalismo que ela vem promovendo, essas lives, tem sido uma melhor que a outra. As que eu participei me enriqueceu demais, né, e sempre com convidados maravilhosos. Eu vou pedir licença apenas durante um minutinho para trazer para os colegas advogados, né, algo que a gente está preparando para a partir da semana jurídica. Então, é um vídeo rápido, onde a gente vai tentar aqui passar para vocês um lançamento do nosso aplicativo, que vai ajudar aqui aos colegas a poder ter acesso aos trabalhos da subseção. Vou tentar transmitir aqui, tá bom, Rosa? Vamos lá, vamos iniciar. Ok. Bom, vocês devem estar vendo aqui a tela, não é isso? Ela apareceu e fugiu, Elton. Inclusive, você também acabou sumindo daqui. Acho que ele caiu. Ele acabou caindo quando ele foi fazer a transmissão. Ele realmente caiu definitivamente da live. Bem, em razão da gravação estar em andamento, nós vamos dando sequência, ele retornando, nós fazemos a admissão dele, que inclusive já está aqui novamente. Vamos ver se ele consegue retomar. Esses são os imprevistos do ao vivo, né? E das novas, dos nossos eventos atualmente, né? A gente que tem acompanhado diariamente vários eventos em vários lugares, esses imprevistos online e digitais estão sendo muito comuns, né? Quando não, as pessoas somem da tela, não conseguem voltar por causa da conexão com a internet. Quando não, às vezes dá algum problema
na configuração para a gravação, porque você depende de várias salas, né? Eu, por exemplo, nós estamos fazendo a transmissão na página da Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade da OAB de Santo André, e muitas vezes o Facebook não está com a conexão perfeita, né? Embora o provedor Zoom está bom, mas às vezes a conexão com a rede social não está. Doutor Elton, está de volta, vamos tentar novamente. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim, está ótimo. Nossa, caiu, apagou tudo aqui, mas vamos tentar aqui ser ágeis. Tudo dê certo agora, né? Uou. Ok. Ok. Deu para todo mundo assistir? Sim, mas o som, tinha algum som, alguma fala ou não? Tinha fala, tinha som. Vocês não ouviram? Não. Aqui para mim não chegou nada. Ele estava mas bem ouviu baixinho. Bem baixinho estava. Ele explicando sobre o sistema, né? Bem baixinho do fundo. Mais alguém ouviu pelo menos baixinho? Não, eu não ouvi absolutamente nada, doutor. Tá certo. Bom, enfim, para a gente não tomar o tempo da reunião, que é o que interessa, foi um primeiro teste. Agradeço a gentileza também, Rosa, de você permitir, tá? E com isso, a gente é um app que vai estar disponível para toda a advocacia de Santo André, por onde você vai conseguir ter um acesso, uma proximidade melhor com a OAB de Santo André, tá certo? Com isso, eu devolvo a palavra para a querida doutora Rosa e a gente prossegue aqui com o aprendizado. Muito bem, muito obrigada, doutor Elston. Uma satisfação tê-lo aqui conosco, conforme inicialmente nós o apresentamos. Doutor Elton é conselheiro da nossa subseção, está aqui, obviamente, então, hoje representando a nossa presidente, doutora Andréa Tartucci, e que eu faço sempre questão de cumprimentá-la e deixar registrado aqui a nossa admiração e consideração pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente da nossa casa, a Casa da Advocacia de Santo André. Eu cumprimento mais uma vez todos os nossos convidados aqui presentes, os painelistas desta tarde, para dar continuidade neste trabalho que vimos realizando todas as sextas-feiras, às 16 horas, e que denominamos Jornada Semanal de Educação Ambiental. É um trabalho dentro da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB de Santo André, assim como diversas outras comissões têm as suas tarefas e atribuições desenvolvidas dentro de um regimento que sempre fazemos questão de cumprir adequadamente, 100%, rigorosamente dentro dos princípios da ética e da transparência, e com o intuito de levar também não só a advocacia andreense, como de toda a região, e a toda a sociedade conhecimento acerca também não só de direito ambiental, mas como de sustentabilidade como um todo.
Este é o nosso trabalho, portanto, muito bem-vindo a todos, cumprimento os nossos convidados, aqueles que estão nos ouvindo, e vou iniciar os cumprimentos através do convidado Fernando de Souza, que muito nos agrada aqui a sua presença. O doutor Fernando de Souza é engenheiro, ele é diretor técnico da Veritas Gestão Socioambiental, Consultoria e Treinamento, é professor da Unip, do Senac, da FEI, e não posso deixar de citar o motivo pelo qual o doutor Fernando hoje nos dá a honra da sua presença, que foi mercê da gentileza do doutor Vitor Serri de Souza, o nosso colega, que também é membro da Comissão de Direito da Mineração, da qual eu sou vice-presidente da OAB São Paulo, e ele também que é vice-presidente da Comissão de Direito Contratual, Compliance e Propriedade Intelectual da OAB Santana. O doutor Vitor de Souza, que também tem feito outros trabalhos conosco, já esteve aqui numa outra live outro dia, é quem acabou fazendo esta aproximação com o engenheiro Fernando. Muito boa tarde, Fernando. Obrigada pela sua participação. Muito bem-vindo aqui na Casa da Advocacia Andrense. Muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade e a honra de poder estabelecer esse contato e poder trocar um pouco de experiência, considerando o lado técnico e o âmbito geral das questões ambientais. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Está conosco também a querida doutora Paula Araújo, doutora Paula, que é da diretoria da OAB de São Caetano do Sul, querida amiga, também atuante, muito atuante nas áreas de direito civil e de família, e que está aqui hoje, além como convidada para falar de educação ambiental, mas também representa o nosso presidente de São Caetano do Sul, o doutor João Paulo. É uma honra estar aqui neste convite. Eu, Rosa, que é uma grande amiga de longa data e a quem eu acompanho esse trabalho imenso no direito ambiental. Cumprimento a doutora Elton, hoje representando a querida André Tussi, como nós já estivemos hoje pela manhã, num evento aqui realizado pela OAB São Paulo, em conjunto com a OAB São Caetano de Democracia. E eu sei que a gente tem todos esses afazeres e a honra está podendo falar um pouquinho aqui das questões da OAB, das atividades dela, nessa temática direito ambiental e sustentabilidade. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, doutora Paula. O seu som está dando um pouco de retorno. Se você tiver um fone, vai nos auxiliar aqui quando você for fazer sua exposição. E é muito bem-vinda também, é uma querida amiga, se tornou uma parceira de trabalho, digamos assim, numa rede extremamente importante, que é a doutora Maíra Colino. Muito bem-vinda, doutora Maíra. A doutora Maíra, que é do compliance de uma empresa extremamente importante, da Siemens, e que nos dá a honra aqui da sua presença, ela que já teve grande contribuição nessa área de meio ambiente também, vai nos contar daqui a pouquinho. Maíra, bem-vinda, obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite, espero contribuir aqui com a experiência que eu tenho pelo lado do compliance aqui, que eu trabalho desde 2016, da forma prática, né, e como que a gente trabalha, que agradeço muitíssimo o convite. Nós que agradecemos. Por fim, a minha querida membro da comissão, doutora Gláucia Quirino, advogada, ela que nos secretaria, aqui é nosso braço direito e esquerdo, que acaba fazendo a parte do chão de fábrica aqui para a gente, marca as reuniões, faz as atas e contata palestrante e participa das lives, uma advogada super competente também, atuante na área de direito ambiental. Boa tarde, Gláucia, obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço a presença dos nossos convidados e tenho certeza que, mais uma vez, vai ser uma live que vai contribuir bastante para o tema que nós temos abordado, que é a educação ambiental. Obrigada, Gláucia.
Bom, doutor Elton, já falamos, né? Já cumprimentamos e seguimos adiante, então, aqui com a nossa programação do evento. Eu, antes de passar a palavra para o doutor Fernando, eu quero, antes de mais nada, para aqueles que nos ouvem, e até para situar um pouco também os nossos painelistas, fazer uma breve introdução desta temática, que é educação ambiental. Então, fazendo uma breve retrospectiva do que temos estabelecido para a necessidade, né, de tratar das questões relacionadas à educação ambiental, nós podemos dizer que tudo começou na década de 70, por volta da década de 70, um pouco antes, um pouco depois, quando houve naquela época um momento em que o movimento ambientalista no Brasil eclodiu. De início, foi um movimento tímido, através das críticas de professores, estudantes, né, ativistas, ecologistas, algo sem muita importância naquele momento. Logo após este movimento, vocês irão se lembrar, alguns, obviamente, né, com exceção da Gláucia, da Paulinha, né, doutor Elton, que são muito jovens, nasceram as primeiras ONGs, as primeiras organizações não governamentais, institucionalizando, então, desta forma, a educação ambiental. Surge, neste momento, a primeira Secretaria de Meio Ambiente no país, e ainda com a característica de secretaria, porque logo em seguida ela foi ascendida à condição de Ministério do Meio Ambiente. E aqui a gente sempre faz um parâmetro para lembrar o saudoso Paulo Nogueira Neto, que foi o primeiro ministro de Meio Ambiente do nosso país. Neste governo Médici surgem os primeiros projetos ambientais, os primeiros projetos que tinham como objetivo a proteção dos bens ambientais. E logo em seguida, também vocês irão se lembrar da Conferência de Estocolmo, onde surgiu então a Carta de Estocolmo, e o Brasil foi um dos signatários, né, desta carta, e que tinha na sua declaração da Conferência da ONU, né, sobre o meio ambiente, algo direcionado à educação ambiental. Um dos itens extremamente importantes, que estão lá nos itens 2, 3 e 7 desta carta, dizia o seguinte, que é indispensável um esforço para a educação em questões ambientais, dirigida tanto às gerações jovens como aos adultos, e que preste a devida atenção ao setor da população menos privilegiada. Vocês vejam que há uma amplitude nesta frase, né? Porque ao mesmo tempo que fala da questão da educação ambiental, da proteção dos bens ambientais, mas ela se relaciona às gerações jovens, né? E também aos adultos, e que nós prestemos atenção à população menos privilegiada. O item 7 nos dá também uma mensagem extremamente relevante e que vale a pena relembrarmos, que para se chegar a esta meta será necessário que cidadãos e comunidades, empresas e instituições, em todos os planos, aceitem as responsabilidades que possuem e que todos eles participem equitativamente nesse esforço comum. Vocês vejam a grandeza dessas mensagens e que são muito antigas, né? Nós estamos falando de 1972. Aqui no Brasil, logo em seguida, em 1981, surge, então, a Política Nacional de Meio Ambiente, e que também faz menção à educação ambiental, deixando determinado lá no seu artigo 2º o seguinte: educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Um pouco depois, em 1987, é acentuado todas essas declarações e o determinado na Política Nacional de Meio Ambiente, o relatório Bentley, que diz o seguinte, este relatório, para vocês se atualizarem, diz o seguinte, com a frase, nosso futuro comum,
traz o conceito de desenvolvimento sustentável para o discurso público. Foi nesse relatório de 83 que destacou-se o conceito que o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Um pouco depois, somente 7 anos depois, a nossa Constituição Federal vem e abarca, recepciona todos esses conceitos, inclusive a Declaração de Estocolmo de 1972, porque ela deixa claro, deixa determinado, num capítulo específico do meio ambiente, no seu artigo 225, assegurando a efetividade desse direito e determinando, incumbindo ao poder público o seguinte: promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Com todos esses conceitos e com esse histórico, só para a gente aqui introduzir ao debate, então eu passo a palavra ao Fernando para a sua breve exposição. Ok, obrigado. Esse seu histórico, esse apanhado é bastante interessante, e eu já tenho 40 anos de experiências em indústrias. Eu passei por tudo isso, com todo esse desenvolvimento. Eu sou engenheiro metalurgista, formado pela FEI, em São Bernardo, e a minha carreira derivou para a área de prevenção de acidentes, para a área de engenharia de segurança do trabalho. E começou numa época, em 1980, em que as normas regulamentadoras eram recentes, a partir da portaria 3214, na CLT, capítulo 5 da CLT, da Lei 6514, e uma das normas regulamentadoras nos levava a ter uma atuação dentro da questão ambiental, principalmente considerando os aspectos referentes a resíduos, porque nós não tínhamos uma política específica para isso dentro do plano ambiental. E isso acabou me fazendo enveredar para dentro dessa questão ambiental, e desde então eu atuo fortemente dentro dos conceitos ambientais, passando por todas essas transições e essas evoluções que nós percebemos de tempos em tempos. Todo esse processo que você propôs aí, que você elaborou, ele tem uma conotação de maior amplitude a partir de 1999, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso estabelece a Lei 9795 e define a Política Nacional de Educação Ambiental. Ela passou a ser, assim, um fundamento para que, através de um Programa Nacional de Educação Ambiental, que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, pudesse desenvolver todos os elementos necessários para que a gente pudesse olhar para o desenvolvimento sustentável dentro de determinadas dimensões. E fica muito bem caracterizado nesse programa que existe a necessidade, dentro desse processo, de se integrar de forma equilibrada múltiplas dimensões que fazem parte desse modelo de sustentabilidade. E aí ela tem o caráter ambiental, o caráter social, o ético, o cultural, o econômico, o espacial e o político. Olha a dimensão. E é interessante tudo isso porque a gente tem, na verdade, com essa política, um avanço com duas dimensões não abordadas pelo Ignacy Sachs, que em seu livro em 2004, falando do rumo a uma sociedade eco-socioeconômica. Então, como é que você desenvolve isso? Qual é a teoria? Qual é a prática? Um livro relativamente denso, com propostas bastante estruturantes para a questão do desenvolvimento sustentável.
ele enfoca 5 dimensões, que é dentro do que nós vimos, considerando o que o Programa Nacional propõe, ele não considerou o que nós consideramos e que eu considero, que eu trato como um avanço dentro da nossa estrutura, olhando para a questão das responsabilidades que nós temos para com o desenvolvimento sustentável. Esse aspecto que ele não aborda é o ético, ok? Ele não aborda esse aspecto ético e ele também não aborda o político. E isso foi em 2004. E isso avançou muito de lá para cá. São 16 anos que se passaram, onde diversos aspectos de caráter humanitário e social alavancaram ainda mais as questões éticas, e isso está muito presente no nosso dia a dia. Não é só uma discussão filosófica, não tem só elementos filosóficos dentro desse conceito, e tem toda a parte política que hoje se faz muito presente. Esses últimos 5 anos, quando a gente olha para o mundo, você vê que todo o processo da sustentabilidade tem uma base política cada vez maior e mais significativa. Por vezes, isso traz até desencontros ideológicos desnecessários para aquilo que se busca quando a gente olha para a questão ambiental. E esses são os pontos que eu abordo, mas eu vou chamar, dentro desse meu speech, 2 pontos. Um ponto que eu considero fundamental, que é o novo, que é o da dimensão ética, não previsto pelo Ignasi Sachs, em que, quando nós olhamos para a questão ética, nós temos 3 princípios que fundamentam essa questão ética. Um deles é a alteridade, o outro é o cuidado e, por último, a responsabilidade. E o que é a alteridade dentro dessa dimensão ética? Isso tem uma significância de que o homem interage dentro de qualquer sociedade, ele deve interagir de forma interdependente. Nós temos que ser interdependentes um do outro. Embora a gente seja uma sociedade que se ajusta de uma forma comum no comunitário, nós temos que ter noções dentro do caráter social do ser humano, noções ou a prática da interdependência. O outro ponto, o outro princípio, é o princípio do cuidado. E esse cuidado, ele faz parte da ética ambiental como um pilar fundamental que nos leva a ter que observar o que existe no nosso entorno, no entorno do que se propõe ser ambiental, e nós termos o dever de entender e aprender a cuidar daquilo que se ajusta ao princípio da alteridade. Qual é a nossa interdependência? Qual é o nosso papel? E, por último, vem o princípio da responsabilidade. O quanto somos e o quanto devemos nos apropriar dessa alteridade, desses cuidados, para que a gente possa ser efetivamente responsável por existência de vidas no futuro, de uma vida digna, equilibrada, saudável e com possibilidades de contínuo crescimento. Eu fiz questão de abordar esse ponto porque eu entendo assim, doutora e demais panelistas, dentro da minha experiência, o tema educação ambiental é extremamente complexo. Ele é extremamente complexo. Quando a gente olha para os 7 princípios, as 7 dimensões que compõem o desenvolvimento social, nós vamos enxergar o seguinte: dentro da dimensão social, você tem um papel fortíssimo do direito ambiental, e que é uma questão extremamente complexa. Se eu olho para a dimensão cultural,
eu encontro também no bojo o direito ambiental. Na dimensão ambiental, ou ecobiológica, como quiserem chamar, mais ainda, tem um direito ambiental e tem todas as questões técnicas que permeiam esse processo. E quando a gente olha para as demais, seja para a política, seja para a espacial, seja para a econômica e a ética, o direito ambiental se faz presente de uma forma constante e é um elemento estruturador de cada uma dessas dimensões. É por isso que eu coloco que a questão da educação ambiental ganha complexidade, porque ela não trata de elementos específicos desta ou daquela dimensão. Ela não se prende tão somente a elementos do direito ambiental, ela se prende a esse conjunto de elementos que se superpõem, interagem e criam panoramas distintos para a interação em distintas áreas, em distintas sociedades. E isso traz uma complexidade enorme para o tema quando a gente olha para a questão da educação ambiental. E a educação ambiental propõe o desenvolvimento de consciência ambiental. Nós só vamos alavancar a educação no momento em que a consciência ambiental se estruturar. E a gente tem dificuldades enormes no mundo inteiro. Eu tenho experiência não só no Brasil, eu tenho fora do Brasil também, em distintos países, em distintas colônias, inclusive dentro do próprio Brasil. Frequentei muito o Pará, frequentei muito a região da Amazônia, conheço distintos aspectos nativos na região, e eu diria o seguinte: nós temos, por conta dessa nossa situação, dessa nossa diversidade social, cultural e outros aspectos, não só no país, mas na estrutura mundial, nós estamos desenvolvendo uma formação de estrutura arcaica. A gente se prende ainda nos modelos de ensino ou de educação anteriores, e nós precisamos mudar esse cenário. Nós precisamos, de alguma forma, estabelecer que, dentro desse cenário, o indivíduo, o ser humano, ele tem que conhecer e entender o mundo em que vive, ultrapassar conhecimentos ou conceitos científicos, e ultrapassar conhecimentos científicos se remete também a você superar elementos de crendices, de crenças que se fixam no comportamento diante de determinadas situações que nós vivemos. Para a gente mudar essa realidade de desordem moral, desordem social, o descontrole econômico que existe diante de um processo endêmico chamado riscos ambientais, alterando o caos social que nós vivemos. E, para isso, nós precisamos evoluir no sentido de que organizações, de uma forma geral, incluindo fundamentalmente o Estado, todos devem, de forma conjunta, rever os modelos atuais de formação, fazer uma análise crítica procurando identificar e estabelecer práticas objetivas de educação ambiental para que nós possamos conectar as sociedades, as distintas diversidades presentes em distintas sociedades, valorizar também o saber empírico, porque nós temos, historicamente, um saber empírico extremamente importante. Se nós formos olhar aquilo que os nossos indígenas propõem, se nós formos olhar o que os nativos africanos propõem para a natureza, para o meio ambiente, e tem um caráter empírico, você vai perceber coisas maravilhosas no sentido de um avanço de uma consciência
e por vezes nós não olhamos isso, nós olhamos tão somente o lado científico, abandonando o empírico sem procurar entender essa questão. E aí nós precisamos reconhecer que precisamos desenvolver todo esse processo de uma forma sinérgica, com a participação de todos os organismos que se propõem a trabalhar nessas questões de caráter ambiental. E eu acho bastante interessante, finalizando a minha fala aqui, sem conclusão nenhuma, porque é uma opinião, eu acho muito importante a temática e principalmente o nome dessa sua live, desse trabalho que você conduz, que são jornadas semanais na educação ambiental. São jornadas mesmo, e nós precisamos viver sistematicamente essas jornadas. Enquanto ela for semanal, ótima, e eu proponho que as organizações façam essas jornadas diariamente, que essa discussão seja amplificada, seja tratada sempre de uma forma bastante objetiva, não só dentro do saber científico, não só dentro do saber empírico, mas do saber filosófico também. E estruturando dentro das organizações um modelo de orientação para o padrão do direito ambiental, que hoje falta de uma forma geral nas organizações. Então, essa é o meu speech, a minha posição profissional, que eu agradeço muito ter podido apresentar para vocês. Muito bem, Fernando, fantástico. Gostei muito dessa sua análise, muitas delas que eu não havia pensado, mas a conclusão que você chega é a mesma que nós chegamos, né? De que nós devemos estabelecer esse debate diuturno, eu diria, porque a história demonstra que, em muitas das políticas públicas estabelecidas, elas só foram alcançadas desta forma, né? Quando a sociedade tomou para si essa obrigação, essa responsabilidade, e estabeleceu o debate e cobrou do poder público aquilo que nada mais, nada menos já estava determinado na norma. Como você relembrou, nós temos uma Política Nacional de Educação Ambiental, é fato, que é de 1999, né, a Lei 9.795. No entanto, ela foi regulamentada em 2002, né? Portanto, há 18 anos atrás, ela já atingiu, inclusive, a maioridade, né? E o que nós temos percebido é que há uma dificuldade enorme da confluência desses direitos lá estabelecidos entre o Estado, a sociedade, né? E principalmente da família. Eu acho que cabe aqui nós inserirmos nesse contexto definitivamente o estabelecimento daquela norma de 1999, né? Então, eu acho que na medida em que nós trazemos para nós como instituição, e aqui, obviamente, quando nós estamos aqui dentro da Casa da Advocacia Andreense, né? Embora virtualmente, nós não estamos dentro da OAB, né, de uma subseção da ordem. Então, na medida em que nós trazemos esse assunto aqui para o debate, nós estamos nada mais, nada menos cumprindo o nosso papel institucional determinado, inclusive na lei, porque a lei deixa claro que cabe à sociedade também este papel, né? Então, nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação, doutor Elton, de estar aqui e discutir esse tema. Tá? Com essas palavras, então, eu passo para a doutora Maíra, que vai trazer um outro olhar que também é muito relevante nesse contexto, para a gente ir unindo aqui essas forças, né? Porque é um outro lado da educação que ela vai apontar, e tenho certeza com muita propriedade, com muita competência, pela experiência que ela tem, que é a do compliance, que cabe muito bem chamarmos de compliance ambiental.
doutora Maíra. Obrigada. Só duas ressalvas. Eu não sou doutora. Eu sei. Eu agradeço a gentileza, mas só para... E também minhas palavras aqui não são em nome não refletem a empresa, né? E sim são minhas opiniões, que é sempre importante fazer isso. Maíra, só para descontrair, mas eu aprendi há bastante tempo atrás, através de um amigo, que o título de rico, bonito e de doutor a gente nunca dispensa. Verdade, não, por isso eu falei, eu agradeço muito. Gostei, por sinal. Fique à vontade. Sabe que ouvindo aqui a sua introdução, a do Fernando aqui, eu até acabei mudando um pouco aqui a fala que eu tinha pensado inicialmente e focar de fato no âmbito educacional mesmo, né, da responsabilidade que a empresa tem em educar. Porque, como você mencionou, Rosa, cumprir a lei é o essencial, é o mínimo que todos nós devemos fazer, né? É o básico, é a nossa obrigação. E o que, além disso, nós e a empresa, eu falando aqui como prática empresarial, né? A gente tem ali que a gente pode contribuir. Eu acho que, pela uma cobrança da sociedade, as empresas estão, eu diria, finalmente se enxergando com essa responsabilidade social, responsabilidade da sustentabilidade, né? Que eu acho que engloba um pouco como falar de direitos humanos, que acaba englobando a parte social, ambiental, acho que são nomes que acabam englobando um todo, né? E eu acho que as empresas estão, até pelos casos que a gente acompanha na mídia, né, que vem acontecendo, que ajuda muito, elas estão se enxergando mais responsáveis. Então, hoje, falar até um pouco das práticas internas que a gente tem, que o compliance tem sobre esse tema, análise de risco, né? A prevenção hoje não basta mais você falar, eu sei que tem uma licença aí para tirar e esperar no último minuto e ver se passa, né? Se ninguém cobrar eu não tiro, porque a gente sabe que acontecia muito, né? A gente esperava vir a cobrança e daí corre atrás. Então, as empresas estão, na verdade, vendo que como isso custa caro. E estão trabalhando muito mais a parte preventiva, aliada exatamente com a educação, porque não só preventiva no âmbito de análise de risco, que é importante, mas se a pessoa não foi educada, orientada de fato, aquele colaborador não foi preparado para essa análise de risco, de identificar e entender, a minha análise de risco pode ser em vão também, ou meio que enxugar gelo, né? É só o compliance, é só o engenheiro ambiental, é só o responsável por aquele tema que toda vez corre atrás e corre atrás e corre atrás. A partir do momento que a empresa enxerga a importância, o valor de prevenir e educar, né, a educação e a orientação como uma forte forma de se educar o seu colaborador, o trabalho fica muito mais fácil. Ele vê o valor do trabalho dos colegas ali, né? E ele vê a importância do tema para o próprio projeto, né? Que ele vê o seu projeto sendo valorizado, não tendo multas, né? Então tendo efetivamente lucros ali no final, né? Não vai ter o prejuízo tanto para a empresa e para o colaborador com aquela satisfação de ter feito de fato um trabalho correto. Um segundo ponto é quando a empresa também educa esse colaborador, ele não está só educando aquele funcionário, mas ele educa para a vida, né? É difícil, a gente fala isso muito no compliance, você não acorda sendo antiético, vai para o trabalho, bate o cartão, virei ético, opa, aqui a empresa, vou seguir o código de conduta, agora eu vou ser ético, quando eu entrei. Não funciona assim, né? E é isso que cada vez mais as empresas têm entendido e buscado isso. Então, eu acompanho, eu gosto muito, eu fui CIPA, trabalhei no setor de meio ambiente da empresa, e eu gosto muito do trabalho que é feito pelo setor, em realmente trabalho educativo, não só aquele de bastidor que eu comentei de análises de risco, né, mas com o colaborador, de levar para casa o valor ambiental, de levar para a família o valor e a necessidade, a importância de se cuidar do meio ambiente, que é nosso, que é para nós mesmos, né? Nada mais é do que, além de cumprir nossa obrigação de
cumprir as políticas, a lei, de levar, a gente está fazendo um bem para nós mesmos no final das contas, né? Nós iremos colher o fruto das nossas ações, que é o que trata o compliance, a essência dele, eu gosto. Há uma discussão em que compliance é cumprir leis e regulamentos. Eu brinco que isso é com o jurídico. O compliance é ser o ético e o moral, né? Que antigamente nós tínhamos um gap aí, porque, por exemplo, antes da lei anticorrupção, discutia-se muito, posso ou não levar um vinho, né, na mesa de reunião, aquele jantar no final do dia, que eu vou aprovar algo. Tá, a lei não falava que não podia fazer esse jantarzinho à meia luz, com uma garrafinha de vinho bem cara ali. Ficava aquela linha, né, aquela zona ali discutível. Hoje não. Se a gente sabe que se deu a entender, se passou a impressão de, não faça, você está pecando. E é por isso que eu vejo muito isso, a gente falar de compliance ambiental, tudo, porque você uniu, né, aquelas pessoas especialistas em meio ambiente, especialistas em todas as leis, regulamentos, tão importante, e uniu-se com essa essência de eu não vou fazer somente pela minha obrigação, porque isso é o mínimo, mas porque é o certo. E eu vou educar as pessoas para que elas carreguem esses valores porque elas acreditam e sabem que, afinal, isso é o certo. Não é mais uma opção, você não vai esperar a fiscalização, você vai se antecipar e fazer simplesmente por ser o certo, porque é você que vai ser afetado no final das contas, né? Então, estamos fazendo pelo planeta, por nós, porque é certo. Eu acho que mudou a essência, estamos virando esse jogo pela essência, e tudo começa e termina pela educação. Se a gente não cuida, se não olha a educação, e não só ambiental, mas todo o tema, na vida a gente sempre discute isso, por isso que a educação vira e mexe em todo o tema, é onde o assunto para ali, né? Porque é de pequeno que se aprende, é de pequeno que vem os vícios, inclusive, então é de pequeno que você tem que treinar, que você tem que capacitar e fazer as crianças, né, e com a educação os adultos, entenderem dessa responsabilidade que cada um tem com o meio ambiente, seja na sua empresa, que sim tem um papel fundamental e como colaborador é nossa responsabilidade fazer não que a empresa, só o que a empresa pede, porque se ela pede errado, você tem que saber ser o guardião, erguer a mão e falar, não é certo, né? Não há mais, a gente fala, que tem uma campanha muito, muito boa, que fala, não tem desculpa, né? Então, não adianta, a gente não aceita mais isso, falar meu chefe mandou. E eu acho que isso cabe muito na área educação ambiental, no tema de hoje, né? Então, nós temos que educar para saber falar não, né? Saber falar isto é errado, educar para que as pessoas saibam identificar e agir na hora correta, e não mais aceitar aquilo que foi pedido se está errado. Muito bom, Maíra, muito bacana ouvir, é um outro lado, né? Enxergar a questão de uma forma diferente, mas que tem o mesmo objetivo, porque a essência é uma só. Você colocou essa questão da essência, ela sendo bastante redundante, né? A essência é essencial, né? Não tem como, é bem isso mesmo, porque é um novo conceito atual. Você também tocou nesse ponto, que também que o consumidor hoje ele está bastante restritivo, né? O consumidor hoje, muitos deles, né? É certo que o que a gente está tratando aqui de educação ambiental é exatamente para atingir 100% de consumidores que não comprem produtos maculados, nocivos ao meio ambiente, né? Que procurem adquirir produtos que não tenham essa mácula, que não estejam sujos pelo mau comportamento do empreendedor, do produtor, né? Esse é o objetivo, a educação ambiental visa isso, porque na medida em que nós começarmos a boicotar produtos que não respeitem o meio ambiente, que não respeitem as questões de gênero, que não respeitem a sustentabilidade como um todo, nós vamos chegar, de fato, ao nosso objetivo, porque é isso que nós queremos, né? E é através deste conceito da educação ambiental. Nós só vamos atingir com a educação ambiental. Mas é certo também que nós temos uns outros problemas que afetam muito atingir esse objetivo, né? Nós vimos recentemente, e o Fernando pode comentar também depois,
que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela determina também educação ambiental, ela também tem lá como objetivos, né, a educação ambiental. No entanto, o próprio marco legal do saneamento, né, a nova lei do saneamento, também determina a educação ambiental. Mas a gente não pode deixar de ressaltar aqui o que nós vimos com a pandemia, em comunidades mais distantes, com menos recursos, que faltava, por exemplo, um insumo essencial para o combate à pandemia, que era a água limpa para lavar as mãos, né? Então, como a gente pode, por exemplo, cobrar dessas comunidades onde eles não têm o mínimo necessário para combater a pandemia, cobrar, por exemplo, que eles separem o lixo, que eles não joguem o sofá no córrego, no rio, né? Que eles não façam gatos na energia elétrica, né? Então, essas questões também, todas as vezes que nós discutirmos educação ambiental, elas têm que vir à tona, têm que fazer parte do debate, porque as políticas, se elas não trabalharem conjuntamente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Saneamento Básico, a Política Nacional de Educação Ambiental, a própria Política Nacional de Meio Ambiente, nós não vamos conseguir atingir esse objetivo. E é com isso, então, que eu passo para a nossa convidada, a doutora Paula Cristina, diretora da nossa OAB São Caetano, que agora está numa outra máquina, a sua imagem mudou um pouco, mas eu acho que agora você está com um som melhor. Está nos ouvindo bem? Estou. Melhorou bastante. Boa tarde a todos. Eu não sei se o primeiro áudio deu para ouvir. Essa imagem não é tão boa, mas pelo menos não está travando, eu consigo ouvir a todos. Em nome do João Paulo, nosso presidente de toda a diretoria da OAB São Caetano do Sul, um grande beijo, que ele falou, Paulinha, se você não mandar um beijo para a Rosa, eu vou ficar chateado. Então, um beijo do nosso amigo João Paulo, e é uma honra estar aqui. E difícil falar depois de pessoas tão experientes no assunto de educação ambiental, meio ambiente, né? Mas uma coisa que eu fiquei muito feliz com o convite, e aí eu fui pesquisar mais um pouco, até para saber, e fiquei muito contente em saber que a OAB São Paulo é signatária aqui da Agenda 2030, né, que tem 17 objetivos de sustentabilidade. E eu comecei a olhar cada um, eu vi um muito interessante, que eles estão buscando parcerias de como tentar resolver, né? E uma delas é a mediação, para tentar tirar esses processos tão longos, quando fala de ação civil pública no meio ambiente. Então, como trazer essas questões para o meio da mediação, eu achei super importante, e fico feliz em saber que nós temos nas subseções comissões tão ativas como a de Santo André, nossa querida Rita aqui em São Caetano também, que buscam, através do conhecimento e da educação, porque nós temos essa responsabilidade social e institucional de estar buscando, não é só a lei, como eu vou aplicar, mas como eu posso fazer isso dentro da nossa própria casa, né? Então, eu vi várias questões, saúde, bem-estar, que a gente traz isso para os advogados também, né? E trazendo aos advogados, a gente pode levar para os familiares e assim por diante. Questão de igualdade de gênero, que está tão discutido, e a gente tem tantos eventos ultimamente discutindo essa questão, porque é muito importante, a nossa responsabilidade preservar, né, e fazer com que realmente a Constituição garanta a todos essa igualdade, independente do gênero que a pessoa tem. Então, eu fiquei muito feliz com isso, com essas questões, e que eu vejo que a ordem, não só pela Comissão de Direito Ambiental, como todas as outras comissões setoriais, vem buscando essa implementação, essa parceria, justamente para trazer essa sustentabilidade e um desenvolvimento melhor, que não é só para os advogados, né? Porque muitas vezes a gente sabe
Comissão de Ação Social que a gente tem, o que busca também trazer, a Rosa tocou num ponto crucial, né, na questão da pandemia, as populações mais carentes que não tinham água, não tinham sabão. E como vai ter álcool em gel? Então, qual é a nossa responsabilidade com relação a isso, né? É o que nós podemos fazer frente, se cada subseção conseguir trazer essa questão para a sua entidade, essa entidade levar para a comunidade, eu acho que é bem interessante. E eu vejo que nós temos esse trabalho, né? Aqui no ABC, a gente tem uma união muito bacana com todas as subseções, e eu vejo que na OAB São Paulo a gente também tem isso, essa preocupação de estar fazendo educação, tendo educação por meio de palestras, de congressos, essas lives semanais da comissão aqui da OAB de Santo André, que vem realmente debatendo, trazendo discussões, porque a gente não pode ficar de mãos cruzadas, né, de braços cruzados. Então, qual é a nossa responsabilidade, o que nós podemos fazer, sim, para ajudar? E também com parcerias entre aí todas as entidades do direito civil e os entes públicos também. Então, eu fico aqui muito feliz de ver esse trabalho das comissões, da Comissão de São Paulo, das comissões setoriais, desenvolvendo um trabalho pensando nessa sustentabilidade e o que a gente pode fazer para melhorar aonde nós estamos, né? E hoje a gente pensa muito. Eu acho que foi um sinalzinho a pandemia para nós pensarmos o que a gente quer de planeta, né? E quando todo mundo parou, o meio ambiente falou assim, agora eu respiro. Então, nós estamos voltando à normalidade. E como nós podemos fazer com que a nossa normalidade não atinja tanto o meio ambiente? É a nossa responsabilidade, e com certeza com esses estudos a gente vai melhorando um pouquinho de cada vez. Obrigada, Rosa. Um grande beijo. Obrigada, Paula. O João Paulo também, que deixou um beijo para a gente, eu retribuo com muito carinho. João Paulo, uma jovem liderança da Ordem, e que tem feito um exímio trabalho, né, na nossa vizinha OAB São Caetano do Sul, mas vocês têm também presidindo a Comissão de Meio Ambiente, lá é denominada ainda a Comissão de Meio Ambiente, aqui também era, e eu acabei alterando exatamente para ter um pouco mais de abrangência e poder trazer as questões de responsabilidade social junto à Comissão de Meio Ambiente, né? Então, aqui nós denominamos Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade. Mas lá vocês têm a doutora Rita Fabrício, também deixo registrado aqui um abraço, toda a minha admiração pelo trabalho dela, e que infelizmente passa por um momento de saúde bastante importante. Falamos essa semana, exatamente também porque nós vamos fazer um encontro regional, uma live regional. Eu propus isso há 10 dias atrás, para que a gente chame todos os presidentes das comissões e vamos fazer uma live dentro desse calendário, né, de todas as sextas-feiras, vamos fazer com todos eles, porque, na verdade, todos somos bastante ativos, né, São Caetano, Diadema, São Bernardo do Campo, Mauá, Santo André, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Na verdade, nós acabamos, a união de todas essas comissões, o Fernando e a Maíra que não conhece, nós acabamos abarcando uma região muito importante, que somam quase 3 milhões de habitantes, né, Fernando? Você que fez FEI aqui em São Bernardo, conhece o quanto esses 7 municípios são populosos, né, e tem uma abrangência. Mais importante que isso, o quanto esses municípios, na sua maioria, são importantes em relação ao bem ambiental água, né, por causa da nossa bacia Billings. Só por isso, o trabalho aqui na nossa região tinha que ser absolutamente intensivo e rigoroso,
porque nós, além do abastecimento próprio, abastecemos parte da região metropolitana de São Paulo, né? Então, é extremamente relevante esse trabalho, essa união de esforços, e não só da OAB, né, a nossa instituição, mas também de outras instituições que queiram aderir a esse trabalho. Recentemente, o consórcio intermunicipal esteve conosco, também fazendo lives e chamando a atenção para esses debates, o próprio CIESP, a CIS, aliás, nós temos dentro da própria comissão um conselheiro da Associação Comercial e Industrial de Santo André. Então, tem todo sentido o que você disse, Paula, obrigada pela sua exposição, e vou passar agora para a Gláucia, que é membro da comissão, para fazer suas considerações, e nós já estamos caminhando também para o nosso encerramento. Nós passaremos agora em seguida para uma finalização para cada um, para uma rodada, que farão já as suas considerações finais e, infelizmente, a sua despedida. Gláucia, está com você. Gostaria de abordar alguns aspectos do Fernando, né, que falou da interdependência. E é verdade, Fernando, tem a questão ambiental, ela tem tudo a ver com a interdependência, né? Interdependência entre o meio ambiente e o ser humano, interdependência entre as atuais gerações e as futuras gerações. Então, isso é um tema que deveria estar em todas essas questões de educação ambiental, né? Para nós entendermos a importância que é a gente pensar no ambiente, né? Às vezes a gente fala em questão ambiental e a gente pensa na Amazônia, que também é importante, né? Na Mata Atlântica, mas é muito mais do que isso, né? O nosso dia a dia na cidade, essa questão que a doutora Rosa acabou de abordar, a questão da água, né? Aqui no ABC, no abastecimento, é isso, né? Cuidado dos nossos rios, o rio que passa aí do lado da nossa casa, né? Então, a gente precisa ter essa visão ampla, macro do meio ambiente para a gente poder cuidar, e a gente só aprende, como disse a Maíra, desde pequeno, né? Se a gente entender a importância disso para a nossa vida, né? Não é só uma questão que deve se aprender na escola e se fechar o caderno e está tudo certo, não. É aprender para exercer, né? Outro aspecto que a doutora Rosa colocou é a questão do consumo, né? Não só a gente aprender a consumir produtos de empresas que se preocupam com o meio ambiente, mas pensar no nosso próprio consumo, né? O consumo próprio, se a gente precisa consumir tudo isso, né? Se a gente precisa comprar tanto, né? Como essa sociedade do consumo nos leva a pensar. E gostaria de destacar também a questão que a doutora Paula colocou, dessa importância das OABs, né, no geral, das comissões, fazerem esses eventos para a gente, porque, na verdade, nossos eventos são para os advogados, mas são para a sociedade também, né, doutora Paula? Então, lá na comissão do meio ambiente, a doutora Rosa procura fazer eventos, agora a gente está mais limitado, né, nessa questão da pandemia, mas a gente faz eventos abertos, né, para as pessoas irem lá e conhecerem terem noções de temas ambientais, né? No Dia da Árvore, a gente fazia eventos abertos, o Café Ambiental, e convidando a sociedade mesmo para participar, né? Porque nós somos um órgão, como é a escola, como são as empresas, né? Nós também somos um órgão que pode divulgar essa educação ambiental, né? Da nossa responsabilidade também. Então, é com isso que eu quero fechar e agradecer a todos pela exposição de todos, agradecer ao doutor Elton também, pelo início aí da nossa conversa, e dizer que está sempre, todas essas palestras estão sempre acrescentando no nosso dia a dia, né? A cada dia a gente sempre fala nas sextas-feiras sobre a questão ambiental, da educação ambiental, mas toda sexta-feira é um aprendizado diferente. Isso é muito bom. Obrigada, Gláucia, muito grata, viu, pelas suas palavras, e estamos juntas aí, tem muito trabalho a ser feito. O doutor Elton gostaria de fazer umas considerações finais para sua despedida. Estou aprendendo muito. Doutor Elton, seu som ficou... Aí. Estão me ouvindo agora? Ok.
Gente, olha, parabenizo, eu estou aprendendo muito, né? E estou feliz porque, assim, estou vendo cada vez mais pessoas falando de consciência e do direito ambiental, do meio ambiente, fora do estereótipo, não é? Desse estereótipo de Mata Atlântica, né, da Amazônia, porque quando você fala sobre consciência de meio ambiente, né, tinha muito essa falta de conhecimento. E agora tem se entendido cada vez mais, até é polêmico se falar dessa forma, mas a gente é obrigado a falar, né? O meio ambiente, sim, enquanto natureza, planeta, ele vai muito bem sem nós. Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Ele vai muito bem sem nós, obrigado, ele seguiria o curso dele, estaria tudo funcionando. Então, quando você fala em educação ambiental, né, você está basicamente falando de reorganização da sociedade. E eu ouvi algumas falas bem interessantes quando o Fernando traz, né, o conhecimento empírico de sociedades africanas. Aqui na América Latina também você tem as sociedades primárias, né? Vamos falar assim, os primeiros povos, né? Eles têm um conhecimento empírico, mas até quando a gente chama de conhecimento empírico já é um preconceito, porque havia ali uma ciência. Ela só não era pautada na nossa maneira ocidental de fazer ciência. Então, enquanto eu estava falando, não quero nem me demorar, né? A Rosa, ela já conhece a minha opinião social, né? Reiterada, e o trabalho que a gente faz, mas eu quero deixar aqui um exemplo que a gente fala, que eu passo para os meus filhos, né? E que essa questão, quando a gente tem uma maneira eurocentrada de ver o mundo, e essa maneira eurocentrada, né, foi tida como não só como correta, mas como única maneira. E hoje essa falta de olhar a diversidade, como quando a Paula diz que é obrigação da OAB, né, e de outras instituições trazer esse conhecimento, né? E quando eu ouço também essa visão do compliance que a Mayara traz, que as empresas estão vendo que não é só uma questão não é só uma questão de educar para a empresa, né? Me traz um despertar de que a sociedade ela precisa se reorganizar. E aí ela falou uma frase, eu estava aqui fazendo algumas anotações, né? Que ela traz assim, ser um guardião do que é certo. Eu ouvi essa frase da Mayara, ela trouxe ser um guardião do que é certo, né? E depois, na sequência, eu acredito, talvez na fala dela, outra vez na sequência, a Paula, ela comentou sobre, a própria doutora Rosa falou essa coisa do consumo, dessa coisa do consumo, assim, ao consumidor dar a resposta, né, do consumo ético, das empresas que respeitam. Só que, assim, quem alcança o status de consumidor? Quem alcança esse status de consumidor consciente? Por exemplo, o lixo. Vamos reciclar. Vamos. Eu separo o lixo na minha casa, faço todo um trabalho, passo o caminhão, joga tudo no mesmo lugar e levo embora. Eu não sou um consumidor consciente, eu não alcancei esse status. Eu estou nas mãos das grandes corporações, eu estou nas mãos do meu governo. Então, eu não tenho esse poder de decisão. Uma empresa, ela começa a fazer um compliance dela e ela começa, então, a falar assim, não, eu preciso educar o cara como cidadão total. Vai chegar um momento que ela vai perceber o seguinte, eu gasto muito para educar uma pessoa muito deseducada. Então, eu vou começar a contratar pessoas que já têm esse conhecimento prévio. Ok. E aí?
Quem vai ficar de fora da contratação? Quem será que não vai ser contratado? É isso, gente. Obrigado. Muito bacana, doutor Elton. Obrigada mais uma vez por sua participação, contribuição, excelente a sua participação aqui conosco. Esteja sempre junto. Será muito bem-vindo, tá bom? Muito obrigada. Doutor Fernando, para suas considerações finais, sua despedida, por favor. Mais uma vez, muito obrigado. Um ponto que você colocou, doutora Rosa, com relação às políticas, e várias dessas políticas, vários desses programas, contêm o elemento educação ambiental. Isso é algo que nós precisamos superar, porque é meio que um compromisso de parâmetro político, isso constar em normas e constar em programas. Nós precisamos abandonar esse viés, porque é um vício político. Não basta eu escrever, nós temos que praticar aquilo que está escrito. Então, é muito interessante quando você aponta que, quando a gente olha para a política de resíduos sólidos, quando a gente olha para diversas outras de caráter ambiental, a gente encontra lá, sim, a ênfase para a questão da educação ambiental. Precisamos fazer mais, porque é como disse o Dr. Elton agora, a gente fica numa visão eurocentrada, eu gostei desse termo que ele posicionou, porque é mais ou menos isso, é como se as coisas se acertassem simplesmente porque a gente parte de padrões e vamos continuar atendendo esses padrões. Temos que ir além dos padrões. Paradigmas são feitos para se superar. Outro aspecto é que quando a gente elenca as 7 dimensões, elas não são estanques. Felizmente, elas não são estanques. Não é algo engessado. É algo que precisa ser tratado dentro de cada um daqueles aspectos e suportados pelo direito ambiental. E o direito ambiental não pode ser um conjunto enorme, massivo de leis que, por vezes, elas são intangíveis ou são inexequíveis. Nós precisamos olhar isso de uma forma mais pragmática e menos dogmática. Um outro ponto, muito bem colocado pela Maíra com relação ao compliance, e ela fez um descritivo assim que me fez repassar todo o meu histórico enquanto engenheiro e com essa questão de ser guardião. E temos que ser, sim, guardiões, sempre, porque o que está em jogo é a nossa vida. O que está em jogo é o que nós pretendemos para as nossas vidas futuras. E, para finalizar, uma vez mais agradecendo, eu me coloco à disposição e deixo assim bastante claro, quando eu falo da questão empírica, eu falo isso porque eu tive a oportunidade de viver muito próximo de grupos quilombolas, de grupos africanos, para entender objetivamente o que significa cada um dos elementos da natureza para essas pessoas. E nisso não existe nenhum aspecto, e o doutor Elton abordou muito bem, tem um elemento científico que se perdeu no tempo e que não é tratado por padrões que nós entendemos como científicos atualmente, e que ficou na história do ser humano presente naquela região, naquele espaço, que é exatamente quando a gente olha para a questão dos pontos, das dimensões, é a dimensão espacial. É o lugar que eu vivo, o lugar que eu preservo, o espaço ao qual eu pertenço. E tudo isso é muito interessante, porque você passa a entender a história das árvores e a motivação de cada um daqueles elementos que se faz presente na natureza. E eu gosto muito desse aspecto, porque ele não é tratado dentro da educação ambiental. A gente fica preso a parâmetros técnicos que não incorporam absolutamente nada no nosso conhecimento. Muito bem lembrado pelo Dr. Elton de novo,
quando ele fala de uma coleta seletiva que continua sendo algo feito muito, de uma forma, eu ia usar uma palavra, mas não vou usar, de uma forma muito ruim, muito ruim. As pessoas não entendem a sua responsabilidade com relação ao lixo que ele gera. E a Gláucia também foi muito feliz com essa questão quando ela disse assim, essa responsabilidade que é nossa precisa ser exercida. E esse exercício é que nos leva a uma consciência e que estrutura um elemento muito complexo, de difícil entendimento e de difícil evolução, chamado educação ambiental. Muito obrigado a todos, foi um grande prazer, continuo à disposição para o momento que vocês quiserem. Sucesso a todos, e é uma honra participar de um evento como esse, porque a simplicidade do mesmo é que alavanca possibilidades futuras para todos nós. Obrigado. Nós que agradecemos, Fernando, e eu posso dizer por todos e pela OAB de Santo André, que estamos muito engrandecidos aqui com a sua participação, a sua contribuição foi muito importante. Tenho certeza que quem nos ouviu também aprendeu, bebeu da sua sabedoria e vai utilizar isso, pelo menos para muita reflexão. É isso que nós precisamos e tem esse objetivo também. Mas eu não posso deixar de pontuar, nós que somos advogados, né, a gente vai ouvindo e vai pensando na legislação, em todo o arcabouço legal em torno, né, do que a gente está tratando aqui. Mas eu sempre reflito o seguinte, né, no quanto é completa e complexa a nossa Constituição Federal, o quanto é completa e complexa toda a legislação ambiental. A gente ouve de outros países, de pessoas, nós mesmos, brasileiros, quando saímos e vamos lá para os Estados Unidos, para a Europa, e comparamos, né, o nosso arcabouço legal em relação a esses outros lugares mais desenvolvidos que nós, e nós sempre dizemos o seguinte, nossa legislação é excelente, nós temos uma lei ambiental perfeita. Perfeita. Sim, mas perfeita para daqui 100 anos, 200 anos? Né? A nossa Constituição Federal é maravilhosa, né? Que a educação, a saúde, a dignidade, né, da pessoa humana, todos devem ter boa locomoção, boa habitação, boa saúde, né? Então, ela é uma Constituição perfeita, assim como a nossa legislação ambiental também. Então, eu deixo aqui a reflexão, se nós fôssemos elaborar uma norma com a nossa realidade hoje, o que temos hoje, e o que nós conseguiremos cumprir daqui a um ano, seria igual à nossa norma? Obviamente que não. Né? Então, eu acho que os nossos legisladores precisam pensar nisso, que fazer uma norma para um cenário igual aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030, será que é aí que essa lei é boa, ela será atingida, terá seu objetivo atingido? Né? É isso que nós queremos? Como, por exemplo, o Marco Legal do Saneamento, que prevê que os municípios com mais de 50 mil habitantes eliminem de vez os lixões até 2021. Nós estamos no final do ano de 2020, a legislação Marco Legal do Saneamento fez 10 anos, quer dizer, passou 10 anos, não foi cumprido, vem agora uma nova regulamentação e dá mais prazo, e mais um prazo que não será cumprido, nós sabemos disso. Né? Até porque ninguém imaginava que todos iam passar por uma pandemia. Então, é muito importante a gente trazer essa reflexão também, porque a legislação que está aí posta, ela é inexequível, como você colocou, né? A maior parte dela. Outro dia, e aqui também uma forma de homenageá-la, nós estivemos aqui com uma pessoa muito querida, Osvana Famelli, que foi vice-prefeita da nossa cidade e foi ouvidora e é do ramo da educação, né? Da educação formal. Ela disse, Rosa,
tem pelo menos 30 projetos de lei parado de como deve ser implementada a educação ambiental. Né? Quer dizer, a lei não foi nem implementada e já tem inúmeros projetos discutindo a sua alteração. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Como é que nós queremos, de fato, atingir o objetivo, o mérito da legislação posta, que é a educação ambiental? Como é que nós vamos fazer? Maíra, para as suas considerações finais, muito obrigada, viu, Fernando? Mais uma vez, eu não vou me cansar de agradecê-lo. Obrigada. Maíra. Obrigado. Obrigada. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite. Aprendi muito também aqui com os colegas, fiz várias anotações para refletir, realmente é muito bom. Até na fala do Dr. Elton, que abordava pluralidade, né, como a diversidade, e aqui a gente teve isso, é muito legal, essa discussão é importante, como ele falou também, nos organizarmos como sociedade, repensarmos como sociedade, que isso está diretamente também relacionado com a educação. Quando eu comentei de ser guardião do que é certo, e até para saber o que é certo, a gente tem que estar organizado, né? A gente tem que parar e refletir, porque isso também é mutável. A sociedade, ela não é única, né? A Agenda 2030 que a gente estava falando, já foi 2020, vai ser 2040, vai ser 2050, e ser o quanto vamos progredir, né? Será que a gente não está demorando demais nessa parte de educação, de educar para o como? Porque a lei está lá, mas o papel só não basta, né? Então, a gente parar, às vezes, para refletir um pouco mais em como viabilizar o que queremos. Que é muito discutido até em motivacional, né? Não basta sonhar, tirar do papel, né? É cantado em verso e prosa isso, né? E a gente não aplica isso que muitos palestrantes motivacionais falam. Você sonha, põe no papel para tirar do papel, e a gente, de fato, não aplica, especialmente falando aqui do meio ambiente, né? Então, só deixar esse recado final mesmo, que até para pensar o que é certo, temos que nos unir, temos que ser plurais nos nossos olhares mesmo, porque é muito comum ver isso com viés, né? Tudo muito enviesado, olhar para o seu. Então, de um olhar empresarial aqui trazendo, acho sim, não pelo amor, mas sim pela dor, mas que as empresas estão dentro de suas casas ali, suas empresas fazendo um pouquinho mais da sua lição de casa, que deveriam, para uma agenda longa. Mas eu espero que essas pessoas, né, que formam, na verdade, os CPFs que formam o CNPJ, de fato, entendam o valor do trabalho que elas têm ali nas empresas, que não é só a empresa em si, mas é a responsabilidade de cada um deles, né, que todas aquelas ações vão voltar para eles, como o Dr. Elton falou, o planeta por si, ele caminha, né, nós que somos aquele fator de impacto no planeta e que vai impactar em nós e já está impactando em nós, né? Então, a gente tem que continuar com essa reflexão através da educação, que se não hoje, para que a gente colhe os frutos no futuro, que não seja em 2020, em 2040, 50 e assim vai, né? Mas que a gente de fato colha o quanto antes frutos. Mas se a gente olhar o passado, a gente, embora aparente que não, só de estarmos aqui refletindo já é um avanço. Porque a gente já não reflete mais talvez algumas questões passadas, né? Estamos refletindo outras. Hoje a gente não fala mais que a empresa ela deveria fazer, ela já está fazendo. A gente fala o que mais ela pode fazer. Eu acho que essa palavrinha do que mais nós podemos fazer, o que mais, já é sinal de uma mudança, já é um sinal positivo de que avançamos, embora a gente considere pouco, mas que já avançamos, embora com problemas, com gaps, mas pelo menos estamos aos poucos ali avançando e isso eu acho muito importante. Agradeço mais uma vez ali o convite, a oportunidade de ouvir a todos aqui, que foi muito rico para mim essa experiência. Nós que estamos honrados, Maíra, muito grata pela sua contribuição e de tudo que você falou. Se eu pudesse, assim, numa frase, reunir aqui elementos rapidamente, né, para colocar, que a nossa geração, e obviamente estou falando por mim, né, pela minha idade,
não deixou um Brasil melhor para os nossos filhos, né? Mas certamente nós vamos deixar filhos melhores, né? Eu acho que nós vamos conseguir fazer isso, e eu acho que é isso que vale. E essa tentativa ela tem que ser constante, né? Essa consciência ela tem que ser constante. E quero aproveitar também até para homenageá-la em razão da nossa proximidade da frente que nós ocupamos da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, né? Onde nós ocupamos a frente anticorrupção. Também deixar registrado aqui uma frase que eu acho extremamente importante, né? Que é não deixar ninguém para trás. Eu acho que essa frase ela é bastante representativa e ela engloba essencialmente tudo que nós colocamos aqui. Então, para encerrar, eu vou passar para a doutora Paula Cristina, mas antes disso, eu quero cumprimentar aqui algumas pessoas que estão nos assistindo, o Dove Corém e o Rogério Godoy Princiotti estão aqui assistindo com a gente, a querida Caroline Vilela, nossa amiga advogada, que é a coordenadora da Jovem Advocacia do ABCD-MR, obrigada por estar assistindo, estar aqui conosco. O Rogério faz aqui um elogio à Maíra, diz da excelente explanação, e do Fernando, e fala que o treinamento e aspecto pedagógico é de suma importância, parabeniza aqui pela fala de ambos. A Rebeca Bacchini, excelente conteúdo produzido por excelentes profissionais. O Dove Corém também escreve parabéns pelo evento, que educação ambiental é fundamental para um futuro sustentável. A Vilma Bin, também falando da relevância de tratar desse tema não só para nós, mas para as futuras gerações. Quem mais está conosco? A Gláucia está aqui na tela com a gente. Paula, está com você para as suas considerações finais. Está sem som, liga seu som. Novamente agradeço o convite e parabenizo a todos. Com certeza foi uma tarde de grande conhecimento, de profissionais, foi multidisciplinar, né? O evento, profissionais de diversas áreas, com as suas expertises que nos trazem, como o Elton falou, não é mais só a discussão da Amazônia, não, o direito ambiental como um todo, e mais precisamente a responsabilidade social que nós temos, nós como indivíduos, nós como empresa, sociedade, instituição, para com o que a gente quer. Como a Rosa comentou, talvez nós aqui não conseguimos fazer algo, mas eu já posso, com o trabalho que eu estou desenvolvendo, deixar algo melhor para os meus filhos, e os meus filhos com certeza vão ter algo a mais para apresentar, né? Em questão de meio ambiente, em questão de comunidade, em questão de respeito ao próximo. Então, tudo isso é o que a gente precisa estar discutindo. Parabéns, Rosa, pelo trabalho. E, com certeza, a cada sexta-feira, novos palestrantes, novas oportunidades de pensamento, porque nos faz pensar e começar a entender o que eu posso fazer, porque a minha sementinha eu posso passar para outro, transmitir para outro, e a gente faz uma rede de pensamentos e de atitudes que com certeza vão aí levar, talvez em 2030 não tenhamos conseguido todos esses objetivos, seria lindo, mas a gente sabe o quanto é difícil. Mas como a Maíra falou, se nós conseguirmos pelo menos alguns deles, deixar de discutir, porque outros já chegaram e a gente conseguiu implementar alguns, nós já fizemos uma parte, né? Então, agradeço a todos e parabéns mais uma vez pelo evento. Obrigada, Paula. Nós que agradecemos, levo o nosso abraço novamente lá para o Dr. João Paulo, agradecemos a sua participação e o objetivo é esse mesmo, é trazer sempre novos convidados
pessoas das mais diversas atuações, cada um tem uma ideia, uma sugestão, e elas são sempre muito bem aproveitadas. Esta é o nosso desejo. E, na verdade, isso não significa dizer que os senhores não serão convocados novamente para a gente continuar aqui esse bate-papo, que foi muito produtivo, muito proveitoso. Gostei demais dessa live, fiquei muito feliz deste convívio. Muito obrigada a todos, parabéns e até a próxima. Até logo, boa tarde a todos. Tchau, tchau, até logo, obrigada. Em nome da OAB de Santo André, obrigado e até logo a todos. Até logo, tchau. Até logo, muito obrigado aí pela participação que vocês me propuseram, e é bom a gente ter todo esse conjunto de informações para que a gente possa cada vez mais não só refletir, mas agir e interagir dentro daquele princípio da alteridade e da responsabilidade e com cuidado. Essa é a dimensão ética que nós temos que viver. Obrigado. É isso, tchau. Valeu, doutora. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Excelente. Muito obrigado. Obrigada. Eu vou encerrar aqui, tá? Fechando para todo mundo. Só não sei se ela encerrou lá no Instagram.